que tem a ver com o que eu vou falar depois. A primeira delas tem a ver com, assim, alguma coisa que a gente experimenta de vez em quando, provavelmente vocês já experimentaram, que não é um sentimento legal, assim. É quando você, nas suas relações de amizade, nas suas relações interpessoais, você se decepciona com alguém. Então, assim, você cria uma expectativa, você caminha com uma pessoa e, de repente, essa pessoa, assim, vacila com você, pisa na bola, né? Só que, assim, a gente erra de vez em quando um com o outro. Eu estou querendo fazer alusão a uma falta de consideração, alguma coisa que você não esperava de maneira nenhuma daquela pessoa. Porque algumas coisas a gente espera, de repente a pessoa se irrita, se incomoda com você, mas assim, uma pessoa que você tem apreço, que você gosta, que você tem umas expectativas, e essa pessoa, vacila com você de uma maneira assim, cara, eu não esperava isso de você. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, com certeza com você também. De repente você até hoje pode estar assim, chateado, decepcionado, desiludido assim, com alguém que era teu amigo, assim, de repente nem é mais. Já aconteceu comigo isso na minha vida, assim, foi péssimo, né? Eu tinha mais ou menos a idade de vocês, aí eu não vou citar nomes, né? A gente cita assim, quando a história é legal, a gente fala. Mas uma pessoa lá resolveu fazer aquela brincadeira de gosto duvidoso e disseminou lá um determinado boato a meu respeito. E, cara, aí uma pessoa que era mais amiga chegou, fulano tá falando só assim, assim, assim de você. Aí eu, poxa, que droga, né? Mas deixa pra lá, eu não vou falar isso não, acho mó vacilo, mas fazer o quê? Aí ele, cara, isso não é vacilo não, isso é falta de consideração. Não se faz um negócio desse assim. Aí eu me lembrei disso assim para sempre, porque a partir daquele fato, né, a gente vai crescendo e a gente vai acumulando decepções ao longo da vida, muitas, com todo tipo de relação. Mas esse camarada nem era crente, então também assim, eu nem esperava muito dele não. Mas eu tive a mesma situação, assim, muito igual, muito parecida, num outro contexto, a pessoa fez o mesmo tipo de brincadeira de gosto duvidoso, e depois a gente ficou sabendo, algum outro amigo meu, que era meu amigo de verdade, fulano, tá fazendo isso assim, assim, assim e tal. Cara, mas o maluco era crente, ele era crente, ele era meu amigo, e foi muito ruim. Esse eu nem fiquei com raiva, eu fiquei assim, completamente decepcionado. Cara, decepcionado, eu não esperava aquilo daquela pessoa. Eu tô emocionado, não é por causa dessa história não, né? Eu tô no contexto aqui. Mas na verdade eu não esperava aquilo de jeito nenhum. Foi péssimo, assim, foi muito ruim. Eu imagino que você já deva ter sofrido essa dor, essa desilusão. Bom, essa é uma ilustração, não é muito animada não. Vamos para outra ilustração, talvez seja melhor. Assim, a questão de vocês são pessoas assim competitivas. Vocês são pessoas assim que se eu desafiar você para alguma parada, você se sente estimulado, você nem liga para isso. Como é que rola isso para vocês? Aí assim, Danilo, todo mundo conhece Danilo, né? Danilo é assim, é engraçado que se você desafiar ele em qualquer parada tosca, ele leva aquela parada a sério e ele tenta, ele aceita o desafio e tenta fazer aquilo ali. Então uma vez a gente estava em Taquatiara, naquela água assim, 5 graus negativos, né? Aí alguém virou, cara, duvido você entrar na água, ficar lá 15 minutos, não tem condição. Ele, não, eu vou. Ah, duvido, você não consegue, você não consegue. Aí, cara, ele ficou 15 minutos, voltou com a boca branca, roxa, nem lembro mais, assim. Porque ele aceita qualquer desafio tosco, assim. Então ele é um cara, assim, que ele gosta dessa parada, assim, do desafio, qualquer bobeira, ele gosta também. Aí outro dia eu me lembro que estava jogando War também, que foi uma galera lá em casa jogar War. O War é um problema, né? Porque às vezes a amizade, ela não resiste a uma partida de War. Eu já vi assim, brigas épicas, né? Irmão contra irmão, amigo contra amigo, assim. O War se transformou num War mesmo, assim. Foi assim, engraçado, né? Aí outro dia eu falei que eu estava jogando War, aí, cara, João Marcelo falou assim, cara, eu nunca perdi uma partida de War. Você falou essa parada, falou? Olha só, que arrogância, nunca perdi uma partida de War. Cara, aquilo ali me afetou na hora. Eu falei, como assim, cara? Vamos lá em casa, você vai perder a primeira vez. Eu me senti desafiado. E teve mais gente que falou também que joga, acho que o próprio Danilo falou, cara, que, cara, eu venço todas as partidas de War. E o pior, que ele jogou a partida de War, ele venceu, cara. Ele venceu. Mas ele fez aliança com Pedro, né? Ele fez aliança com Pedro Medeiros. Aí não deu, né? Depois a gente tentou quebrar aquela aliança ali, eu tentei
cooptá-lo, mas não funcionou. A partida começou 1h30 da manhã, acabou 8h30 da manhã. E Danilo venceu, mas vai ter revanche, né? Vai ter revanche. Beleza, então assim, essas duas ilustrações, depois a gente vai trabalhar em cima delas. Eu vim para cá hoje com angústia no meu coração, porque a gente vem falando alguns textos para vocês, e conforme eu falei, a gente não combina o que a gente vai falar aqui. Mas a palavra vai falando com a gente, né? Vai trabalhando no nosso coração. E eu estava muito assim, angustiado, assim. Aí eu estava esses dias orando, poxa, como é que vai ser? Como é que eu vou compartilhar o que eu vou dizer? Aí ontem eu li um texto bem maneiro do Spurgeon, ele falando a respeito da necessidade de a gente escolher a verdade. O que acontece? A gente é crente, a gente acredita na Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Quando você afirma que a Bíblia tem alguma verdade, automaticamente você está dizendo que existem algumas coisas que são mentira. Então, se você afirma que a Bíblia tem alguma verdade absoluta, existem coisas que não são verdade. Se você fala isso dessa forma, fica muito agressivo. Só que o que ele vai dizer? Que a gente não foi convidado para construir o Evangelho. A gente não foi convidado para produzir. Na verdade, o nosso chamado é para comunicar. Se você distorce o Evangelho, o que vai acontecer? Jesus vai virar para você e vai dizer: filho meu, eu estou feliz, eu estou me agradando de você porque você distorceu a minha palavra, fez aquilo que eu não pedi para você. Na verdade, eu nunca te conheci, você nunca foi um servo meu. A gente não tem essa possibilidade de alterar a palavra de Deus, o texto de Deus. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra dele. Então, a gente tem que falar a verdade aqui para vocês. E às vezes a verdade dói e machuca, às vezes a verdade incomoda. E se um dia a gente falar da palavra de Deus aqui e essa palavra não incomodar, é porque a gente não está pregando o Evangelho para vocês. Que necessariamente quando a gente prega a palavra, ela tem que incomodar. Ela tem que incomodar alguma área da nossa vida. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu li e falou ao meu coração. Tem um texto de Hebreus que vai dizer assim: nenhuma disciplina, aí disciplina no sentido de dificuldade, tá bom? Dificuldade que você tem, uma tribulação, parece ser motivo de alegria, antes tristeza, né? Mas no final produz fruto de justiça. E o texto lá, o escritor aos Hebreus continua dizendo assim: não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, necessariamente, a gente vai enfrentar algumas situações que vêm da parte de Deus para moldar nosso caráter e semelhança de Jesus. Tá bom, galera? Então, isso me trouxe assim paz, e eu gostaria que isso trouxesse paz ao coração de vocês também, tá bom? Vamos orar para a gente compartilhar o texto aqui? Deus querido, a gente está diante da sua presença, da sua santa, bendita, eterna palavra, Senhor, que ilumina a nossa vida, nossos corações, nosso caminho. E a gente não quer andar nem para a direita nem para a esquerda, a gente quer seguir no caminho com você, Senhor. Então, que a tua palavra nos ilumine mais uma vez, Senhor, mostrando a gente a verdade, somente a verdade, Deus. E a verdade para a gente é uma pessoa, Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos ao terceiro dia. A pedra foi removida de dentro para fora, Senhor. Glórias ao teu nome, louvado seja teu nome, Senhor, porque você é um Deus vivo, pessoal, e se comunica com a gente essa noite. Em nome de Jesus a gente ora, amém. Amém, Deus, amém. Galera, Josué 24, você pode abrir aí? Josué 24, aí o versículo 1 fala assim. Aí vocês estão com, todo mundo está aí, Josué 24? Então, olha só, versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Versículo 2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, até aí, o que está acontecendo aqui? Eu não vou ficar dando contexto gigante não, tá bom, galera? Moisés levou o povo do Egito, do deserto, chegou à terra prometida, Moisés morre, quem vai assumir a liderança do povo é Josué. Entra na terra de Canaã, derrota os povos, conquista a terra, divide a terra, aí chega nesse momento aqui. Então, o que está acontecendo aqui? A terra já foi distribuída, Josué já está em final de carreira, então ele chama a galera para conversar, ele convoca, o texto diz que ele convoca diante de Deus. Então, assim, o povo se reúne, então ele está falando com todo o povo diante de Deus. O que acontece?
essa conversa aqui, quando é dita que é diante de Deus, não é aquela conversa que você tem eventual, não é aquela conversa aleatória que você tem, não. É um momento muito especial, significativo, é um momento em que Deus, é aquele papo reto, vai falar com você alguma coisa da mais absoluta importância. E esse momento, assim, de convocação, quando Deus convoca a gente para conversar, é um momento que pode ser uma obviedade que eu vou falar, mas a gente tem esse momento frequentemente em nossas vidas. Então a gente tem esse momento, por exemplo, agora, entendeu? Quando a gente se reúne aqui toda sexta-feira diante de Deus, isso não pode se tornar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, algo assim rotineiro comum. Toda vez que a gente se reúne diante da palavra de Deus, isso aqui é digno da sua mais absoluta atenção, dedicação, amor, devoção. Então a gente está diante de Jesus, a gente está diante da palavra de Deus, a gente está diante de uma verdade que pode transformar a nossa vida eternamente. Isso aqui é diferente da tua escola, que você vai começar a aula semana que vem. Isso aqui é diferente de qualquer reunião que você possa fazer na sua família. Toda vez que você se reúne no nome de Jesus, toda vez que você está na sua célula, esses momentos não podem ser banalizados. Você tem que entender esses momentos na sua vida como momentos especiais de Deus, da parte de Deus. Quando Deus convoca, Deus sempre vai falar. Deus sempre vai falar. Essa é uma verdade indissociável da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando é lida, quando ela é pregada, quando ela é compartilhada com verdade na célula, no discipulado, ela sempre vai falar. Então, uma coisa que tem que sinalizar no seu coração: você veio para cá e você está com a cabeça lá fora, você está pensando em outra coisa, você está na célula, está com o seu WhatsApp na mão, você está numa reunião de discipulado, tem algum problema, você tem que ter noção de que isso não pode ser normal. Você não pode aceitar como normal o fato de você estar diante da palavra de Deus com a sua mentalidade fugindo. Isso não pode ser normal. Você tem que entender sempre que a palavra de Deus, ela é digna de toda devoção, todo respeito, toda adoração. Isso é algo que pode ser banalizado na nossa vida. Outra coisa aqui, o texto diz que eles se reuniram em Siquém. Siquém, sem maiores explicações, a cidade lá, era onde antes Abraão tinha edificado um altar, era onde Jacó tinha edificado um altar, era onde o próprio Josué já tinha renovado uma aliança tempos atrás. Então era um lugar onde Josué sabia que Deus já tinha falado, já tinha conversado, já tinha se manifestado com o povo. Esse lugar era um lugar especial, assim como esse lugar aqui é para a gente também. A gente se reúne em nome de Jesus aqui, a gente sabe que Deus tem transformado vidas aqui. Eu imagino que vocês tenham tido muitas experiências com Jesus aqui, eu espero assim, tá bom? Então, isso faz com que a gente... O que rola na cabeça de Josué? Eu vou me reunir com o povo num lugar onde Deus fala, Deus costuma falar, vou invocar a presença dEle. Então, é esse lugar aqui, galera, a gente está aqui no UP, a reunião do UP toda sexta-feira, é sempre uma possibilidade de Jesus falar. Ele fala toda semana, Ele fala toda semana. Se você vier com o seu coração aberto, você vai ouvir. Tá bom, galera? Siquém, a gente está aqui no UP toda sexta-feira, onde Deus tem demonstrado o seu amor. Quanto tempo tem essa reunião aqui? Eu estou há 1 ano com vocês, antes de 2000, há 2 anos. Cara, Jesus tem falado há 2 anos aqui. Cara, olha que maravilha. Jesus tem falado há 2 anos aqui. O que isso significa para você? O que isso significa para você? Saber que há 2 anos Jesus tem falado aqui, a palavra de Deus tem sido falada aqui. E você, cara, você pode vir aqui com liberdade. Com liberdade. Esse privilégio não é para todo mundo, não. Tem gente da idade de vocês, ao redor do mundo, que não tem acesso à palavra de Deus. Vocês veem notícias, vocês de repente não assistem muito geopolítica, nada disso, mas vocês sabem o que acontece no mundo aí fora. Tem gente da idade de vocês hoje que não tem o privilégio que vocês têm. Tem gente que morre aí em país onde o evangelho não pode ser pregado. Tem gente que não tem a esperança de ter a Bíblia, nem em aplicativo, nem em papel, nem de jeito nenhum. Vocês têm. Vocês têm isso na mão de vocês. Isso não pode ser banalizado. Isso não pode ser encarado como algo comum. Vocês já se perguntaram assim, por exemplo, vocês nasceram aqui. Aprove a Deus, no tempo da oportunidade, chamar vocês à existência, na família onde vocês vivem, na igreja onde vocês congregam,
Vocês já pararam para pensar que vocês, por que nesse local, nesse tempo, nesse espaço? Vocês poderiam ter nascido em qualquer época da história da humanidade. Por que Jesus coloca vocês aqui, ano 2000, diante da palavra dele, sentado numa cadeirinha com ar-condicionado? Tem gente que não tem essa possibilidade. Isso passa pela mente de vocês? Qual é a sua responsabilidade diante do Evangelho, diante dessa graça que você tem na sua vida? Como é que você lida com isso? Como que você lida com isso? Seu coração se enche de gratidão? Porque assim, a verdade é o seguinte, você tem esperança para a tua vida, porque Jesus te chamou das trevas para a luz. Essa é a esperança que a gente tem. Como que a gente lida com isso? Aí eu perguntei assim, aonde a gente quer chegar? Porque Jesus já renovou a gente, né? A gente estava morto, Jesus ressuscitou. Aonde que a gente quer chegar diante disso aqui? Qual o objetivo de toda sexta-feira a gente vir aqui? Qual é a transformação que Jesus Cristo deve fazer na sua vida, que você gostaria, que você enxerga que Ele tem que fazer? Como que você lida com isso? Porque, assim, eu já discipulei muita gente, e eu me lembro que um determinado grupo que eu discipulei uma época, toda semana eu perguntava, como é que está a sua... Tem a pergunta principal do discipulado. Você está orando, está lendo a Bíblia? É a pergunta capital, que o resto depende disso aí. Não adianta você estar fazendo tudo e não tá em relação com Deus. Toda semana eu perguntava, você está orando, está lendo a Bíblia? Ah, não, semana não deu, eu tive que estudar. Ah, outra semana, eu tive que fazer isso, aquilo, blá, blá, blá. Aí um dia eu cheguei, cara, olha só, onde você quer chegar? Com esse meu encontro com você, a gente está aqui investindo tempo. Aonde você quer chegar? A quem você quer enganar? Porque toda semana você chega aqui com uma desculpa, que você não leu a Bíblia, porque você não leu porque você não quis. É melhor você aceitar o fato, reconhecer que você não leu porque você não quis, porque toda semana você tem uma desculpa. Agora, você é cristão, sua vida, você foi salvo, você acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Então, assim, se você crê nisso, mas você não vive nisso, cara, então você não acredita. Aonde vocês querem chegar quando vocês vêm aqui sexta-feira, toda sexta-feira? O que vocês vêm fazer aqui? Qual é o objetivo de vocês aqui? Para que vocês estão inseridos nos times do UP? Para que vocês estão... É para quê? É para quem? É por quem que vocês fazem isso? É pela família de vocês? É pelos amigos de vocês? É uma satisfação o quê? É uma autoindulgência? É algo que vocês fazem, vocês se sentem melhor? Quais são as respostas para essas perguntas? Depois do verso 2, ele vai contar uma história. A gente vai pular agora para o verso 12, tá bom? Depois do verso 12, ele vai contar uma história. Então, ele vai relatar aquilo que Deus fez. Nesses versículos 3, 4, 5, 6 em diante, é interessante que Deus fala aquilo que Ele fez pelo povo. E não cita os tropeços do povo. Ele não cita os tropeços do povo. Vamos lá, versículo 12. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí. 24, 12, Josué 24, 12. Aí metade do 12 para frente, tá bom, galera? Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Todo mundo está junto aí? Aí o verso 13. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhais e olivais que não plantaram. Nesses versículos que eu pulei para facilitar para a gente, Deus vai falar, conforme eu disse. Ele não vai apontar para aquilo que você errou, ele vai apontar, vai falando da história, como é que ele libertou o povo, como que ele foi conduzindo o povo, e no final ele vai dizer o seguinte: vocês têm aquilo que vocês não construíram. Então, por exemplo, você está sentado num banco aqui, você está sentado na cadeira aqui. Quanto que você pagou por essa cadeira que você está sentado? Quanto que você pagou pela cadeira que você está sentado para ouvir a palavra de Deus? Cara, a gente é muito miserável, completamente miserável. A gente não se dá conta da graça de Deus na nossa vida, não tem jeito. Você tem tudo que você tem e você não produziu, você não construiu nada daquilo que você tem. Você nasceu, já chegou numa família, já foi recebido, você tem casa, você tem comida, você tem tudo que você tem. Cara, você tem tudo que você tem de graça, você tem saúde, você tem vida. E assim, a gente está diante de um texto de Josué falando com o seu povo, porque Josué conhecia o coração do povo, então ele chama para essa conversa séria, e é o que Jesus faz com a gente. Essa entrada do povo de Israel em Canaã ilustra a nossa vida.
os desafios, os percalços, as lutas, as batalhas. Cara, somos eu e você, todo dia, e com tudo que a gente tem, e a gente reclamando do que a gente não tem. Tudo que a gente tem, a gente reclamando do que a gente não tem. A gente é egoísta, a gente é prepotente, a gente é arrogante, a gente acha que a gente tem direito a alguma coisa, a gente não tem direito a nada. A gente não tem direito a nada. Cara, você foi tirado de uma situação, num tremedal de lama, é isso que vai dizer o texto lá, e você foi colocado num lugar, colocaram um anel no seu dedo, te deram vestes. Tudo que você tem veio das mãos do Senhor. É outra coisa óbvia, mas que passa despercebido na sua vida, na minha vida. A gente vive assim, como se tudo que a gente tivesse fosse muito normal e como se a gente estivesse na condição de exigir muita coisa. Vamos aqui em frente. Terceira consideração, versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Verso 14, tá, galera? Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. O que ele vai dizer aqui? Diante de tudo que você tem, diante de tudo que Deus fez por você, você faz essa retrospectiva e você vai viver numa perspectiva. Diante do que Deus fez por você, qual é a atitude de quem reconhece a bondade de Deus na sua vida? Cara, é gratidão. Então, é gratidão, é você viver para servir o Senhor. Eu perguntei para vocês se vocês já tiveram situação assim de se decepcionar com alguém. Vocês já se imaginaram assim, Deus em relação a vocês? Tudo que Ele fez por vocês e vocês sem consideração com Ele. Como é que você acha que deve ficar o coração de Deus? Assim, é Deus que te abençoa, é Deus que te dá tudo que você tem. Essa falta de consideração que agride a gente, que a gente sofre, que a gente chora. E como é que é da parte de Deus assim? Toda a falta de consideração que nós temos por Ele. Como é que Deus já parou para pensar? Como é que o Espírito Santo se sente quando você, em vez de se encher do Espírito, você se entope daquilo que não presta? Vocês param para fazer essas reflexões? A gente vive um tempo onde a introspecção ela não é difícil. Vocês têm o mundo na mão de vocês. Na minha época não era assim não. Hoje em dia, cara, eu acho difícil a gente ter um momento de privacidade. Você ficar sozinho, desconectado. Você tem que ir para um lugar que não tem Wi-Fi. Porque no ruim, na derrota do seu quarto, você está com o mundo na sua mão. A gente não se sente só. A gente não tem momento de introspecção. A gente não para pensar nas questões da vida. A gente está sendo distraído o tempo todo. A gente é convidado para estar diante de Deus, diante de Jesus. Mas as distrações do mundo, daquilo que poderia ser bom para a gente, distraem a gente de ter tempo com Deus, com Jesus, de pensar nessas coisas. E a gente vai vivendo. Galera, temer ao Senhor envolve um pacote. É um pacote de coisas. A gente não pode dissociar duas coisas. O fato de que temer a Deus é reverenciá-lo, é adorá-lo, é um termo hebraico para adoração, num determinado contexto, mas também tem o fato de que Deus é santo. Então é reconhecer que na santidade de Deus Ele não tolera o pecado, o erro, a injustiça. Então tem um texto de Hebreus que vai dizer assim, não precisa abrir não, vou ler para vocês. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Você tem servido a Deus com integridade e fidelidade? De todo o seu coração, de toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as áreas da sua vida estão diante de Jesus, você serve a Ele, você é fiel a Jesus, você pode afirmar isso assim, cara, eu estou caminhando com Jesus, Ele tem se agradado de mim? Verso 15, Josué 24, verso 15, tá bom? Sequência do texto. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, então ele fez uma conclusão, ele disse assim, agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Porém, aí verso 15, se não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir, se aos deuses dos seus antepassados, que seus antepassados serviram além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, duas opções que ele deu, mas ele mete uma adversativa aqui, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase
É uma das frases mais conhecidas, né, do texto sagrado. Então, olha só, olha o que ele vai dizer. Pode ser que diante de tudo isso que você vive, seu coração de fato não esteja nisso aqui. Então, de repente, ele vira para você e diz assim: cara, escolhe hoje o que você quer. De repente, você quer estar lá fora. É uma opção que você tem. Voltar lá para o Eufrates, voltar lá para o Egito. Você pode voltar para lá, viver como isso aqui não tivesse sentido nenhum para você. Como se nada disso aqui tivesse valor para você. Você acha até legal, interessante, mas eu não acredito. Eu acredito em outras coisas. É uma possibilidade que você tem. Outra possibilidade é você viver aqui nessa terra como os amorreus. É você viver em Canaã, mas da mesma forma que o povo que está aqui vive. Então é você estar dentro do UP, estar dentro da igreja, mas trazendo costumes que são comuns para o mundo lá fora. É você viver aqui dentro. É você querer fazer um sincretismo que não tem essa possibilidade. É você querer unir aquilo que a gente faz aqui, aquilo que a gente acredita aqui, com a ideia que o mundo lá fora tem. É uma outra possibilidade. E ele vai dizer assim, depois de dar essas duas opções, ele vai dizer: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que a gente conclui disso aqui? Tanto faz se você é ateu, se você acredita em outra coisa, ou se você está aqui, mas está vivendo aqui fazendo o que o pessoal lá fora faz. É a mesma desgraça, a mesma coisa. Se você está aqui na igreja, se você está aqui no UP, na célula, e quer viver sua vida sem entregar parte do seu coração para Jesus, não tem diferença. Não tem diferença. Outra coisa que ele está dizendo aqui também: se vocês quiserem servir aos deuses de vocês lá do Egito, se vocês quiserem viver aqui como o povo dessa terra vive, isso é problema de vocês, façam o que vocês querem. Eu vou servir ao Senhor. Então a gente tem que ter essa capacidade de, se a gente estiver lá fora, a gente saber até onde a gente pode ir. Você tem que ter essa capacidade também do lado de dentro. Se você está com a galera da igreja, o pessoal cismou de fazer alguma coisa que você tem convicção que não está certa, cara, essa parada aí eu não vou. Pode todo mundo ir, mas eu não vou. Eu não acho que isso aí seja certo. Eu acho bom que seja assim. Eu acho bom que você tenha coragem de falar assim. Eu acho muito bom. Graças a Deus, Deus tem colocado gente assim na minha vida que tem coragem de dizer isso para mim. Eu já escutei isso algumas vezes aqui de gente de metade da minha idade e 1/3 da minha idade, que tiveram a coragem, foram meus amigos, puderam virar para mim e dizer: cara, essa parada que você falou não foi legal. Essa tua maneira de proceder não foi legal. Eu já tive essa felicidade de ouvir isso aqui. Cara, seria legal se vocês tivessem essa coragem, essa capacidade. Se vocês conseguissem amar dessa forma, dizer para as pessoas que estão do lado de vocês: cara, essa parada não está legal, vai dar ruim isso aí. Aonde você quer chegar com isso aí? Qual é o objetivo disso? Para que você está fazendo isso? O que você quer? É para quem? É para agradar a Deus? Você acha que Deus está se agradando disso aí? Capítulo 4 de Hebreus, ele faz referência a Josué também. O escritor hebreu está escrevendo para os judeus que queriam viver da maneira como os judeus viviam antes. Então ele vai apresentando Jesus. Então o que acontece? O texto de Hebreus fala algumas coisas bem interessantes. Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando de hoje. Hoje, sabe o que acontece? É quando a palavra de Deus ela é pregada para você. Eu não sei o que você acha assim, o que você entende disso. Mas não importa, se você não tomar a decisão já está tomada. Se você ouve uma verdade e não se decide, já se decidiu. Acho que foi o pastor Henrique, alguém pregou aqui e falou o seguinte, que em cima do muro já é um lado. Cara, é a mesma coisa, a omissão já é um lado. Se você sabe o que você tem que fazer e não faz, já escolheu fazer o que não é certo. A omissão também é um lado. A palavra de Deus, aí ele vai dizer assim, que Josué, se Josué lhes tivesse dado descanso, e vai fazer essa referência ao texto de Josué. Eu estou em Hebreus, tá bom, galera? Mas eu não vou abrir o texto com vocês, não, só estou citando. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus julga pensamentos e as intenções do coração. Cara, não tem jeito. De repente eu não estou vendo o que você está fazendo, não vou ficar procurando na tua vida o que você está fazendo, pastor não vai ficar procurando o que você está fazendo, Clóvis não vai ficar procurando o que está fazendo. Mas a palavra de Deus julga as intenções, julga os pensamentos. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, no tempo da oportunidade, ela faz aquilo que ela tem que fazer. Versículo 13, desse mesmo capítulo de Hebreus, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo
tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E é um problema da juventude, da gente, a gente não pensa nesse troço, a gente vive muito o momento, mas a gente não se lembra de que haverá um dia em que a gente vai prestar conta de todas as coisas. Todas as coisas vão ser, você tem que prestar conta diante de Deus. Segue o texto aqui, verso 19, Josué 24, 19. Aí, só para não parecer que eu contei uma história aleatória, quando eu falei lá da decepção, eu estava falando da questão da gratidão a Deus, de você ter um coração agradecido a Deus por tudo que Ele fez por vocês. E agora outra história se encaixa aqui. Vocês, se eu perguntar para vocês assim, vocês amam a Jesus de todo o coração? Provavelmente vocês vão responder que sim. Se eu perguntar para vocês assim, se vocês são íntegros, servem a Ele, agradam a Ele, provavelmente vocês vão... Cara, de vez em quando a gente tropeça, mas a gente vai tentando acertar. Mas e se eu perguntar para vocês assim, vocês querem servir a Jesus de todo o coração? Vocês querem? Se eu perguntasse, o que vocês me responderiam? Vocês querem? Não é retórica a pergunta para responder. Que vocês querem? Cara, vocês não têm condição de servir a Jesus. Vocês não têm condição de servir a Jesus. Lê o verso 19 aí comigo. Lê o verso aí, Josué 24, 19. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir o Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. 20. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Cara, que isso... Como é que você fica diante dessa derrota aqui? Cara, isso aqui para mim é a morte. Eu quero servir o Senhor. Aí o texto vem e diz assim, você não tem condição. Você não tem condição de servir ao Senhor. Não tem jeito. Não tem, é impossível. Não dá para a gente servir a Jesus. Cara, olha só, para servir a Jesus, Ele tem que estar dentro do nosso coração. Não tem jeito. Não dá para você compartilhar aquilo que você não tem. Não dá para você falar de Jesus se você não lê a Bíblia. Não dá para você falar das coisas do reino se você não se alimenta das coisas do reino. Não dá para você viver uma vida santa todos os dias se você todo dia não se colocar diante de Jesus. Não tem como, não dá. Talvez isso explique, você que tem que saber, sua dificuldade de lidar com algumas questões. O fato de você não entender o seu próprio agir, de você fazer aquilo que você não gostaria. O fato de você não se dar bem com gente da sua família. O fato de você não se dar bem com gente dentro da igreja. Talvez isso explique o fato de você não entender o procedimento de gente que está dentro do mesmo time que você está, no UP. Você se irrita, você tem raiva. Você acha que a pessoa não... Você não entende, você não concorda. Não tem como, a gente não consegue servir a Deus. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai servir. Vai ter confusão, vai ter treta. Não, é impossível. Vocês não têm... Eu não tenho condição. Não dá. Tem um texto lá do Evangelho, que é a parábola do semeador, fala exatamente isso, fala um pouco disso aqui. Semeou, aí teve semente que caiu entre espinhos, teve semente que caiu entre a pedra, teve semente que caiu na terra dura. Tem gente que recebe o Evangelho com muita alegria, cara. Às vezes a gente entra num time do UP com muita disposição, a gente quer servir, a gente quer estar na reunião de oração. Aí a gente canta, e para cantar é tranquilo, porque você vai para o retiro daqui a pouco de carnaval, e a gente já sabe que vai ter aquele momento maneiro ali que todo mundo é o UP que vai lá pular. Eu acho irado aquele momento. Cara, mas o entusiasmo, assim, não é suficiente para levar a tua vida na hora que a dificuldade chegar. A dificuldade vai chegar. O texto de Pedro diz isso, quando Pedro escreve, existem dias difíceis, assim. Na hora da dificuldade, esse oba-oba, essa empolgação, isso não é suficiente, não adianta. Mero entusiasmo não resolve o teu problema espiritual. Levantar a mão, cantar, nunca foi atestado infalível de conversão genuína. Nunca foi, nunca vai ser. Cantar para Jesus com toda a lei, isso não é sinônimo de que verdadeiramente a pessoa nasceu de novo. Não é. O mesmo povo que uma semana antes cantou lá Hosana nas alturas, Hosana significa Senhor, socorra-nos agora. Ramos de palmeiras, a entrada da triunfal. Cara, uma semana depois escolheu Barrabás. Fizeram um culto em adoração, Jesus passou,
todo mundo cantou para Jesus, uma semana depois, aquela empolgação passou. Uma semana depois, a gente se esquece muito rapidamente daquilo que Deus fez por nós. Deus não tolera rivais. Tiago vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O apóstolo Tiago vai dizer, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Paulo vai dizer que aquilo que você semeia, você vai colher. De Deus não se zomba. Jesus vai dizer uma parada sinistra, ele vai dizer assim: aquele que sabe o que tem que fazer e não faz o que é certo, alguma coisa assim, vai receber muitos açoites. Depois você confere na sua Bíblia para ver se eu não estou falando besteira. É isso que diz lá, vai receber muitos açoites. Tiago também vai dizer que quem sabe que tem que fazer o certo e não faz, está em pecado. Clóvis, semana passada, pregou aqui sobre o pecado, vocês viram como que a gente... semana passada eu entendi o que é multidão de... Eu nunca tinha entendido isso. Multidão de pecados. Multidão de... Eu entendi semana passada. Quem não estava aqui, escuta a mensagem. Você vai entender o que é multidão de pecados. Pedro vai dizer que quem recebeu o santo mandamento e virou as costas, era melhor que nem tivesse conhecido. Cara, era melhor que nem tivesse conhecido. Tudo isso é para a gente refletir. Galera, verso 24, a gente já está terminando, tá bom? Perdão, verso 26. Verso 26, Josué registrou essas coisas no livro da lei, depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Cara, graças a Deus que Deus é um Deus que... É o que a gente sempre diz aqui, apesar da nossa condição, Ele é um Deus que insiste. A gente canta aqui, né? Deus insiste em amar a gente. Ele escolheu a gente e a obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai completar, pela fidelidade dEle. Cara, então, eles ergueram ali um monumento para quando eles vissem aquilo ali, se lembrassem do compromisso que eles tinham feito com Deus. A gente faz isso todo mês. Domingo a gente vai fazer, né? Domingo tem ceia. É o pão partido. É a nova aliança no sangue de Jesus. A gente faz isso para lembrar, a gente faz isso em memória de Jesus. Todos os meses a gente faz isso, e todas as vezes que a gente está junto, a gente se reúne em nome de Jesus para lembrar tudo que Ele fez por nós. Assim, a gente se lembra, a gente se coloca diante dEle, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por nós. Na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e disse: esse é meu corpo partido em favor de vocês. Aí, por semelhante modo, depois de ter ceado, Ele pegou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Cara, então é toda vez que toda a oportunidade que a gente tem de colocar a vida diante de Jesus, de renovar essa aliança com Ele. Então, apesar de toda a nossa conduta, de toda a nossa condição, de nossa multidão de pecados, a gente tem aquilo que o povo ainda não tinha. Na verdade, a gente tem aquilo que o povo ainda não tinha visto. A gente tem hoje, o povo de Israel, ele viu coisas que a gente não viu. Ele viu coisas que a gente não viu. Assim, humanamente, você imaginar assim, pô, o mar se abriu. Cara, isso é espetacular. Isso é assim, é um milagre de Deus que provavelmente eu nunca vou ver nada parecido. Cara, mas a gente viu Jesus Cristo. A gente conhece a obra de Jesus, a gente sabe aquilo que Deus pode fazer por nós. Eles tinham a esperança de um mediador, de um salvador, de um rei. Cara, esse rei veio, e a gente sabe que ele veio, ele vive. Então, essa é a nossa... A gente vive num tempo, a gente poderia ter vivido antes de Jesus ter vindo. A gente vive num tempo onde Jesus já veio, cara. Jesus já veio. A gente sabe do que Deus é capaz de fazer por nós. E aonde a gente quer chegar com essa informação? O que a gente vai fazer com isso? Afastar-se de Deus começa com medo, ou com consciência culpada, ou por engano. Eu acho que engano, pelo menos assim, medo e consciência culpada, você, de certa forma, se você está com a consciência culpada, de certa forma você está percebendo que você está no erro. Agora, o pior de tudo é o engano, cara. O pior de tudo é quando você está aqui, mas Satanás já te enganou, já roubou teu coração. É quando começa a acreditar que certas coisas que você acredita são verdade. Algumas coisas que você faz não são pecado, não te afastam de Deus.
Isso aí é o mais grave de tudo. Então a gente começa de maneira sutil a se afastar de Deus. Vamos fazer umas aplicações aqui? A primeira aplicação é bem breve. Então, cara, olha só, Josué convocou o povo diante de Deus. Ore, jejue e leia sua Bíblia. Esse é o básico. Ore, jejue e leia a Bíblia. Agora, além disso, você pode investir parte do seu tempo também buscando entendimento daquilo que Jesus quer para a sua vida. Tá bom, galera? É ler aquilo que vai te aproximar de Deus. É assistir aquilo que vai te aproximar de Deus. Segunda aplicação, cara, tenha um coração agradecido diante de Deus e diante dos homens. Jesus, em certa ocasião, vai dizer assim: vocês têm que ficar alegres não porque vocês estão expulsando demônios, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Cara, isso é para vocês viverem assim, já é motivo de alegria. Meu nome está escrito nos céus. E diante dos homens também, reconhecendo o fato de que tem muita gente em volta de você que ama você e serve a você. Seja mais agradecido. Seja mais agradecido. Ame o próximo como a ti mesmo. Você vai agradar a Jesus também. Segundo mandamento. Terceira aplicação aqui. Sirva. O que Josué falou é o seguinte: agora sirvam a Deus com integridade e fidelidade. Galera, servir. Provérbios vai dizer assim, que em todo trabalho aproveito. Em todo trabalho aproveito. Você pode servir, cara, dentro da igreja. Você já sabe disso. Embora você ainda não sirva. Hoje é tempo de repente, você servir de todo o coração, não só botar seu nome lá e fingir que está servindo, mas servir de verdade. E você pode servir também na vida, cara. Você pode servir na sua casa, você pode servir na sua escola. Você já pensou em servir na sua escola? Claro, em primeiro lugar, você tem que ser um bom aluno. De cara você tem que ser um bom aluno. Se você é um mau aluno, Jesus não está cegado, você está em pecado. De cara você tem que ser bom aluno. Não tem para onde correr. Agora, você pode servir a Deus no seu colégio também, cara. Você já considerou a possibilidade de você abrir uma célula na sua escola? O que você pensa a respeito disso? Tem gente aqui na igreja que tem célula na escola. Imagina você lá na sua escola, vai começar a semana que vem. Você conduzindo uma célula na tua escola, diante dos seus amigos da escola. O que isso suscita no seu coração? Desespero? Motivação? Vergonha? A ideia de você ter uma célula... As pessoas daqui da igreja, do UP, que tem célula na escola, elas são melhores do que você? São mais capazes do que você? São mais crentes do que você? Estão mais justificadas diante de Jesus do que você? São melhores do que você? O que impede você de começar um trabalho evangelístico na sua escola? Vai esperar chegar a minha idade, a idade Clóvis? O tempo da escola é hoje, é o tempo do hoje. Essa é uma decisão. O que impede você de procurar essas pessoas? Pô, cara, como é que é a tua experiência lá? Pensa nisso, pensa nessa possibilidade. Você acha que é uma utopia? Pô, impossível, eu nunca vou fazer isso. Eu não sei, acho que Jesus chamou você para que você testemunhe dele, sim. Eu acho que é possível, eu acredito que todos vocês têm essa possibilidade. Eu acredito, porque Jesus chamou vocês, cara. Ele não chamou vocês para... Ele capacita vocês. Se vocês quiserem, pode ter certeza, se vocês quiserem, se vocês orarem por isso, Jesus vai capacitar vocês. Aí, de repente, sabe o que vai acontecer? De repente vai ter visitante aqui no UP, porque já tem um monte de semana que tem aqui, não tem visitante nenhum. Não tem amigo de oração nenhum. A pessoa vem aqui, e aí, a gente veio aqui, primeira vez, tal, eu fiquei tímido. Quem está visitando? Ninguém. E se você começar um trabalho na sua escola, será que a gente pode mudar essa possibilidade, essa situação? 4, santifique-se e renovem a aliança. Galera, renovar alianças requer que vocês se encham da presença do Espírito Santo na vida de vocês. Vocês têm que buscar Deus, vocês têm que se santificar. Tem um texto aqui de Oséias que diz assim, tem a ver com essa nossa crise diante da palavra. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Deus vai trazer cura. Ele nos feriu, mas Ele vai sarar nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará. Para quê? Para que a gente viva na sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos para seguir em conhecê-lo. O profeta Oséias está falando isso aqui para a gente aqui. Conclusão. Se um homem, se um jovem, se um adolescente é abençoado no Espírito,
tem que andar no Espírito. Vocês têm que andar no Espírito. Não tem outro caminho. Se vocês são abençoados no Espírito, vocês têm que andar no Espírito. Aonde a gente quer chegar? Aonde a gente quer chegar? A gente tem buscado aqui, orado, pedido a Deus, clamado por avivamento, por experiências na presença do Senhor, para que Deus manifeste assim a presença dele no nosso meio, com dons. Isso tem que começar de dentro de você, começar de dentro da gente, começar de dentro da nossa igreja. Vocês gostariam de aprofundar, vocês gostariam de mudar o relacionamento que vocês têm com Jesus? O texto de Hebreus vai dizer que existe um tempo que se chama hoje. Hoje é o tempo da mudança, hoje é o tempo de você aprofundar a sua relação com Deus, hoje é o tempo de você tomar uma decisão, de você com intrepidez compartilhar a palavra. Esse é o dia que se chama hoje. Agora, se você não faz essa decisão hoje, a decisão já está tomada, você já escolheu outro lado. Você está afim de mudar a sua vida, mudar a sua condição, mudar a sua história, abrir célula na sua escola, mudar a sua conduta, ter um ano letivo diferente, ter toda a possibilidade, conseguir trazer alguém para Jesus? Cara, eu vou orar por mim. E se você também entende dessa maneira, se você gostaria de chegar mais perto da presença de Deus, você ora comigo, tá bom? Coloca a sua vida, não vou pedir para ninguém levantar a mão, vir aqui na frente, nada disso não. É só você colocar o seu coração diante de Jesus. Ele conhece os pensamentos e as intenções. Jesus querido, a gente louva teu nome de todo o coração. Muito obrigado, Senhor, porque é exatamente isso que o profeta Oséias falou, Pai. A tua palavra vem, ela confronta a gente, Senhor, despedaçou a gente, Senhor, arrebentou a gente, mostra a gente nosso lugar. Mas louvado seja teu santo nome, Senhor, porque você trouxe cura para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa existência. Porque depois de 2 dias você curou a gente, no 3º dia você restaurou a gente, Senhor. Nós louvamos a Ti de todo o coração, Deus. A gente quer, Deus, ter uma vida diante de você, que você olhe para a gente e você se agrade de nós, Senhor. Queremos ser Teus amigos, Senhor. Você é nosso amigo, mas a gente também quer ser Teu amigo, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que cada um dos adolescentes aqui que estão com o coração diante de você, que eles busquem amizade contigo, Senhor, intimidade com você. Deus, dá capacidades a eles, derrama talentos, dons, que aqueles que têm te buscado, Senhor, que você se manifeste a eles nesses dias, Senhor, que aqueles que têm estado diante de você com alguma dificuldade, que você ajude, Senhor, a vencer, ajude-os a vencer todas as dificuldades, Senhor, que eles se sintam renovados, Senhor, na aliança com você. Deus, que a galera do OP se sinta motivada a anunciar a Tua palavra na escola, Senhor, na faculdade. Deus, que você comece algo novo na vida deles. Senhor, que a Tua obra, aquela que você já fez na vida deles, seja tão evidente, tão evidente, tão evidente, que as pessoas tenham vontade de conhecê-los, conhecer aquilo que faz diferença na vida deles. Deus, a gente está diante de você em oração, o povo de Israel se reuniu diante de você, Senhor. Josué falou com o povo, Senhor, você falou com o povo por meio de Josué, aquele povo assumiu um compromisso com você. Deus, a gente quer assumir um compromisso com você, Senhor. A gente quer colocar nossa vida diante de você, a gente quer te amar, te servir, a gente quer reconsiderar tudo aquilo que está no nosso coração. Deus, a gente quer se encher da Tua presença, Senhor, a gente quer te enxergar com clareza, Deus, a gente quer anunciar as boas novas, Senhor, a gente quer amar a Tua presença, amar esse lugar, que isso aqui seja não uma mera rotina que a gente vive toda semana, Senhor, mas é alvo da nossa mais profunda devoção, alegria, Senhor, que a gente possa dizer como salmista, que a gente possa dizer que o Seu templo é um lugar amável, adorável, que a gente anseia por estar aqui, Senhor, que a gente anseia por estar nesse lugar, Deus, que a gente esteja ansioso pela Tua doce presença, Senhor, e que quando a gente estiver reunido, onde quer que a gente esteja, a Tua presença esteja ali, e seja agradável a Ti, que a nossa vida Te glorifique, Senhor. Louvado seja Teu santo nome, Senhor. Renova com a gente, Pai, aquilo que tem que ser renovado, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.